Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo, Boa boa tarde. tarde. E aí, vamos fazer a correção que nós temos para fazer? Vocês fizeram a tarefa? Sim, eu fiz a tarefa, só que eu acabei esquecendo do gráfico, mas eu fiz as outras aqui, ó. Tá. Aqui, ó, a resposta Luiz, dessa daqui. ok. Luiz, eu tô vendo. Mirella também. Manu. Aqui, ó, essa parte aqui de cima e a outra. Tá bom. Uhum. Sim, Luiz, ok. Ok, ok, Mirella. Tia, eu fiquei com um pouco de dúvida para fazer o gráfico. Gráfico. Não cons... É, Tudo bem? Quando a gente fizer a correção agora, aí a gente tira as dúvidas, tá? Tá bom? Então vamos lá? Deixa eu só anotar aqui quem fez, para ver se dá tempo dos outros que estão atrasados entrarem. Então vamos lá. Manoele, ok. Luiz, ok. Luiz, ok. Ô, professor, eu entrei agora porque o horário no meu celular aqui tá diferente. Aí por isso. Tá. Você fez a tarefa? Pode mostrar. Isso, pode mostrar? Pode. A página 30 a 31, né? É. Sim. Deixa eu ver. Essa daqui, não foi? Isso. Uhum. Pera aí, deixa eu ver bem. Cadê? Mostra de novo. Não. Que livro é esse? Do de ciências. Pois é, mas nosso livro de ciências, página 30 e 31, é o livro 2. Que livro que você tá? Tô vendo a página diferente. Quer ver? Olha aqui. Ah, verdade. Oh, eu tô com. Aham, verdade. Que livro é esse? É o. É o. Como é que é o nome? É o 3, eu acho. Ah, o 3 a gente não Eu começou peguei. ainda. Pegou errado, né? Uhum. Presta atenção, a gente ainda vai terminar o 2, Daniel. Aí você não fez, que você errou o livro, né? Depois você faz, me manda a foto, tá? Aham. Então tá. Daniel. Ativa a câmera, Daniel. O Luiz também. Já vou ativar. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pera aí, só um segundo. Vocês já estão vendo a minha tela? Alice fez tarefa. Tá atrasada hoje? Ok. Mostra a outra. Ok. E a Ana Laura? E a Ana Laura tá entrando atrasada simples. Não chegou ainda. Então vamos lá. Leia a tirinha ao lado e responda as mudanças nas condições atmosféricas apresentadas. Mostram alteração no clima ou no tempo atmosférico? Justifique. Então, olha para vocês verem. Tem um menininho aí, ó, num tempo bem frio, tomando sorvetinho. No... Olha que contraditório. Na segunda tirinha, ele está com, sei lá, parece algo bem quente num sol escaldante aí. Por último, detesto quando a temperatura fica indefinida. Tem sol, mas está ventando. E aí, você mostra alteração de clima ou de tempo?
de clima? O que vocês colocaram? Tempo atmosférico. Quem colocou clima está errado, tá? Aí mostra alteração em um curto intervalo de tempo. O clima ele é constante, né? O clima permanece. Ó, eu coloquei, a tininha mostra alterações em um curto intervalo de tempo, então se refere apenas em tempo atmosférico. Isso. Se fosse intervalo referente ao clima, deveria então mostrar uma passagem do tempo, como por exemplo, o personagem, mostrar calendário, tá? Com anos diferentes. Aí clima se refere a isso, tá bom? Padrões climáticos que são identificados ao longo dos anos. Isso é clima. Agora, isso aqui é só tempo atmosférico, tá? Curto intervalo de tempo. O clima tem um intervalo de tempo maior, tá bom? Então, nossas atividades diárias são diretamente influenciadas pelas condições meteorológicas. Cite 3 que fazem parte do seu cotidiano e que são influenciados pelo tempo atmosférico. Pessoal, tá, meninos? Essa aqui não existe uma única resposta certa. Quem respondeu, quer compartilhar? Pessoal, né? É, Não tenho certo. Calma aí, Abrão. Posso falar? pode? Vestir roupas, os modelos e os tecidos, tomar banho, porque geralmente quando faz muito calor, eu tomo de 4 a 5 banhos por dia. Tá. E quando tá frio, eu tomo 2. E ligar o ar-condicionado, é isso. Ótimo. Que eu coloquei o meu assim nas atividades. Por exemplo, correr, andar de bicicleta e passear, tá certo? Tá, é pessoal, Tá certo. não tem uma resposta certa. Desde que não fuja muito do assunto, tá? Então, vocês falaram aí da questão de a roupa adequada, vocês falarem aí ingestão de água, tá? Escolha de comida, atividades físicas, tudo isso aí tá dentro da resposta certa, tá bom? Tudo bem? Perguntas? Vamos lá para o gráfico, quero que vocês tiveram mais dúvidas, né? Observa o climogramas da cidade de Porto Alegre e Brasília e responda o que se pede. Então, Porto Alegre, presta atenção. Primeiro, o que eu vou observar? Isso aqui está relacionado à chuva, tá vendo? Quando vem esse MM é mililitros, quantidade de chuvas, tá bom? Ao decorrer de todo o ano, tá? Na variação de temperatura de 0 a 70 graus. A gente sabe que não chega, nem o deserto mais escaldante chega a 60 graus, nem 50 graus, até porque uma temperatura dessa frita um ser humano, né? Fica lá, tô ricadinho. E aí, Brasília, quantidade de chuvas por ano. Vocês podem observar que Porto Alegre é 1.397 total, enquanto que Brasília, 1.668 total de mililitros por chuva, né? Vocês lembram que a altitude, ela influencia muito, então aqui eu tenho altitude de 12 metros e aqui eu tenho uma altitude de 1.087 metros. Então, tudo isso influencia bastante. A pergunta é: analise os dois gráficos e caracterize as regiões com as informações extraídas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar em qual período dos dois, Brasil e Porto Alegre, tem uma maior temperatura, tem um tempo mais chuvoso, tá? Pessoal, Porto Alegre apresenta correntes de chuvas ao longo de todo o ano e temperatura média de 19 graus Celsius. Brasília apresenta pluviosidade menor no inverno e temperatura média de 21 graus. Isso mesmo. Isso é a resposta certa. O que vocês vão colocar? Porto Alegre vai apresentar ocorrências de chuva ao longo do ano e temperatura... Oi? Eu posso falar minha resposta para ver se está certa? Pode. Note que na cidade de Brasília encontra-se uma altitude maior que a cidade de Porto Alegre. Ela apresenta temperatura média de 21,1 graus Celsius, já Porto Alegre apresenta uma temperatura de 19,5 graus Celsius. Certo.
Aí você só não colocou, pode. Você só não colocou o índice de chuva, Mirella. Você falou da altitude que relaciona a chuva, sim. Mas aí você coloca aí que Porto Alegre tem ocorrências de chuva ao longo do ano e Brasília tem menor ocorrência de chuva. Só isso para completar, tá, Mirella? Quem não fez essa ou fez diferente, vocês têm que colocar isso daí. Porto Alegre apresenta ocorrências de chuva ao longo do ano, temperatura média de 19,5 graus Celsius. Enquanto que Brasília apresenta pluviosidade ou apresenta ocorrências de chuva menor no inverno e temperatura média de 21,1 graus Celsius. Coloquem isso aí como uma resposta, tá? Por favor. Quando a gente puder, assim, continuar, vocês me avisam, tá? Pronto? Ninguém me falou nada, né? Eu aqui só olhando. Os dados a seguir são de Fairbanks, uma cidade localizada no Alasca. Dados climatológicos para Fairbanks. Aí a gente tem temperatura média, janeiro, de menos 23,1, dezembro, de menos 22,3, né? Chuva, janeiro, 21 mililitros e dezembro, 23 mililitros. Já a temperatura, ela aumenta, né? Porque lá no Alasca, ela vai aumentar nos meses de junho e julho, 15,2 e 16,3, e chuva, 36 mililitros e 49 mililitros. E aí, pede a letra A que vocês construam um gráfico indicando a temperatura média ao longo do ano e a quantidade de chuva. Então, vocês iam montar desse jeito aqui, ó. Vocês vão colocar a porcentagem de temperatura subindo, os meses aqui. Do outro lado, a variação de mililitros. Por que eu vou de 0 a 60? Porque ele vai, ó, o máximo até 50, tá vendo? Então, eu sempre jogo 10 a mais. E aí, gente, vocês vão fazer, ó, quantidade de chuva, por exemplo, de janeiro até março. Essa é a média. E aonde tem mais? Meses de junho e julho, que vai variar de quanto? Olha aqui a tabela. 36 a 49, tá? A questão de 36 a 49, questão de chuva. Pode ver que tá dentro da escala, tá? E a temperatura vai até onde? Temperatura, variação de 15,2 a 16,3, tá? E aí, vocês fizeram mais ou menos assim o gráfico? Vou deixar aqui para vocês olharem. Tá mais ou menos nessa média. Quem precisa copiar o gráfico? Tem alguém? Eu não consegui fazer essa, mas eu tirei o print do gráfico e depois eu faço. Aí se quiser, te mando foto. Tá, então tá bom.
Quem não fez, se quiser fazer a mesma coisa que a Ana Laura fez, façam assim, depois coloca lá no livro, tá? Posso continuar? Oitavo ano, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Descreva o comportamento da temperatura média e da quantidade de chuva ao longo do ano para essa região. Então, essa cidade de Fairbanks apresenta ocorrência de chuva significativa, vocês podem colocar ao longo do ano, temperatura média anual de menos 2,9 graus Celsius, tá? Eu coloquei isso, né? Então, apresenta ocorrência de chuvas significativas ao longo do ano e temperatura média anual de menos 2,9 graus Celsius. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Então, vamos dar continuidade. Circulação atmosférica, onde a superfície da Terra vai apresentar diferentes tipos de cobertura. Como que seria isso? As florestas, os oceanos, desertos, estruturas artificiais, que são aquelas construídas pelo homem, onde ocorrem as trocas de calor entre a atmosfera e a superfície. Então, aí a gente vai obter diferentes para cada material, né? O que vai influenciar muito o comportamento do ar. Então, depende muito do balanço energético. O ar, ele tem uma temperatura e certa pressão. Então, a variação dessa pressão, ela é resultado no deslocamento do ar atmosférico. É muito importante esse conceito. Então, a gente vê aí a interação da luz do sol com a água, com a vegetação, com o asfalto e a influência de forma mais diferente de dinâmica da atmosfera. Então, a gente já discutiu nessas características da incidência da luz solar no planeta todo, como elas vão mudando ao longo do ano por causa do eixo de inclinação e rotação da Terra. Então, isso tudo é resultado, né, do aquecimento desigual e dessa variação de pressão atmosférica. Tudo isso aí vai influenciar nesse deslocamento do ar atmosférico. Então, o comportamento médio desse ar no planeta é identificado pela análise que se faz do conjunto dos dias. E isso aí é chamado disso aqui, ó, circulação global da atmosfera. Espera aí que eu vou com o meu mouse em cima e vou fazer aí o que tá de negrito. Não quer, pegou foi tudo, mas é o que tá de negrito, tá? Então, para analisar esse padrão e essa circulação, é utilizado então modelos que vai representar essas características observadas. No ano de 1920, foi proposto, então, um modelo dessa circulação de ar atmosférico da Terra, e ela apresenta 3 células de circulação em cada hemisfério, tá? E ele foi, então, complementado anos depois, mas ele ainda assim continua sendo usado em uma ferramenta útil para analisar a circulação do ar atmosférico. E aí é um esquema que vai mostrar como isso funciona. Então, é um modelo de 3 células essas divisões, tá vendo? Primeira, segunda, terceira. E aí, ó, se divide assim, né? Alta polar, ventos polares do leste, frente polar, anticione subtropical, células Adlers, zona calmaria equatoriais. E aí a gente tem, ó, os ventos alícios, tá? Tanto aqui quanto aqui. E aí a Terra ela vai realizar o seu movimento de rotação, né, em torno de si, sempre no sentido anti-horário. Quando isso é observado de fora e sobre o Polo Norte, vai apresentar um formato aproximadamente esférico e assim um paralelo, ou seja, uma linha de latitude constante. Então, sempre próximo à linha do Equador, então é menor que o paralelo próximo ao polo. Tá bom? Então, ó. Eu preciso mostrar para vocês aonde fica. Oi, Alice. Mostrou o livro? Onde eu tô segurando o livro? Ah, tá. Preciso mostrar para vocês a identificação dos paralelos, senão vocês já sabem identificar no plano, né? No globo terrestre, né?
Até porque agora a gente vai ver uma imagem melhor, tá bom? Das correntes oceânicas, dá para mostrar para vocês. Então, ó, quando o planeta ele realiza essa volta, um ponto próximo à linha do Equador, ele vai percorrer uma distância maior do que o ponto próximo do polo. E no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, a gente pode concluir que a região mais próxima à linha do Equador é aquela que vai deslocar com uma velocidade maior de ar, tá? Nas regiões mais próximas aos polos. E já a atmosfera terrestre, ela também vai se deslocar com a velocidade distinta. Então, vai depender muito da latitude. Então, onde o ar ele é de maior temperatura, ele vai tender a fluir no sentido dos polos. E nas porções de ar de menor temperatura, ela tende então a fluir no sentido da linha do Equador. Então, esse movimento, ele tem direção que é influenciada pelo movimento de rotação da Terra. E ele vai depender muito da latitude, a velocidade, ela sempre vai ser diferenciada de acordo com a latitude, aonde chama-se desvio na direção do fluxo do ar, tá? Então, as massas de ar, elas se deslocam em linha reta. A diferença na velocidade está relacionada às latitudes, que vai ter como resultado um desvio para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Então, pode-se identificar que essa circulação atmosférica global ela vai estar influenciada pela distribuição do calor entre a região da linha do Equador e pelos polos e pelo movimento de rotação da Terra. Tá bom? Perguntas? Não? Aí a gente tem as correntes oceânicas. São aquelas que têm, em parte, uma energia térmica e vai receber diretamente por meio da radiação solar. Também está presente na atmosfera e os fatores resultados dessa formação são as correntes oceânicas, que a gente vai ver o movimento de rotação da Terra. E uma pergunta, aonde está... Posso falar? Pode. Onde está essa aqui fria, que chama fria, é um lugar que fica mais frio, né? Porque aqui tá mais no sul e aqui tá mais no... Onde você está falando? Aqui no Brasil, tipo as correntes. Tô falando sobre as correntes. É que fica fazendo mais, por exemplo, frio aqui, igual o quente tava lá para a região do Nordeste para cá, e aqui já de Santa Catarina para lá já tá. Isso, é assim que funciona. Isso mesmo. Quando as correntes de ar mais quentes, elas vão estar mais próximas à linha do Equador. As mais frias, elas estão mais distantes, tá? É isso mesmo que funciona. Então, quando eles falam assim... Até percebe, né, Tia? Em cima só tem vermelho, aí embaixo tem mais azul. Sim, sim. Isso mesmo. É assim que funciona. Você quando vê lá aquela menina lá que sempre tá no jornal, meteorologista, falando do tempo, vai vir uma corrente de ar frio para tais estados. É justamente isso que ela analisa e é assim que funciona, tá? Então, ó, aqui a gente vai ver como que essa energia funciona, ó. Isso que a Alice estava citando. Aí o azulzinho são as correntes frias e o vermelhinho as correntes quentes. Só que aqui tá no mundo inteiro, tá vendo? É assim que funciona. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então, ó, esse movimento ele é constante do vento, tá? E ele é responsável pela criação das ondas, que são as correntes oceânicas, tá? E também é o sistema em que vai circular o vento dentro dessas correntes da superfície e ela vai se redistribuir a energia que é proveniente da radiação solar nas regiões tropicais para as regiões polares, tá bom? Então tem esse ciclo. As correntes quentes, elas vão se deslocar para as latitudes maiores, movendo-se por meio das águas com menor temperatura. E as correntes quentes também, como a do Golfo e a do Brasil, vão se deslocar para o polo, levando as águas quentes para as latitudes maiores, como, por exemplo, promover o aquecimento e umidificação da costa, tá? As correntes oceânicas, elas vão apresentar grande influência sobre o clima. Então, elas vão atuar, né, no formato de distribuição das chuvas no planeta, nas próprias correntes oceânicas frias, que vão promover o clima seco em algumas regiões continentais, como, por exemplo, no deserto de Atacama, no Chile.
Então, tudo isso é propício a chuvas, a chuvas sobre os oceanos e assim também a diminuição da umidade, tá? Que chega no continente. Aqui tem uma atividade, eu vou dar continuidade no conteúdo, tá bom? Agorinha eu passo para vocês a tarefa. Sobre a previsão do tempo, ela é dada a partir de dados obtidos, né? Ao longo dos anos sobre as condições do tempo atmosférico. Então, os cientistas conseguem identificar esses padrões climáticos e realizar suas previsões. A previsão do tempo pode marcar isso aí, ela é uma estimativa que é feita das condições meteorológicas em um momento futuro de até 15 dias. E utiliza essas variáveis meteorológicas para influenciar significativamente as condições atmosféricas, como a umidade do ar, a temperatura, a precipitação, a nebulosidade, a velocidade e direção dos ventos. Então, para eles obter essa previsão do tempo, é preciso coletar todos esses dados, tá, em escala global e realizar os cálculos matemáticos para ter certeza desses dados que estão sendo colhidos. Então, conhecer essas condições é muito importante para diferentes setores. E as companhias aéreas também, tá bom? Elas decidem se vão suspender ou não certos voos devido a essas alterações e essas rotas que elas fornecem às aeronaves. Então, ao estudar esse comportamento, né, é possível a gente prever, então, a flutuação climática de uma região. Então, essa temperatura vai indicar possíveis variações do tempo, da umidade, precipitação do ar também próximo para o próximo ano ou até mesmo estação, possibilitando as pessoas se prepararem para as condições diversas que elas podem passar em relação à temperatura, clima, fortes ventos, tá? Como inundações também, baixos índices de umidade, tudo isso, tá? Vocês têm perguntas? Dúvidas? Não? Deixa eu ver se dá tempo de eu falar dessas estações meteorológicas, que eu acho que dá para concluir. E aí eu marco a tarefa para vocês, tá? As estações meteorológicas, como que é feito? Ó, tem esse equipamento, ó, com sensor para umidade, sensor para temperatura e um sensor de vento. E aí aqui dentro tem os sensores da radiação solar. Isso aqui é quanto que está recebendo de radiação solar e um sistema que calcula todos os dados coletados, que é o de aquisição de dados, tá bom? Então, para realizar, é necessário ter essas estações meteorológicas, como esse exemplo mostrado aqui. E essa coleta de dados é feita por um sistema, né? E ele é um sistema padronizado para atrair fontes, assim, resultados confiáveis, tá bom? Então, tem padrão bem rígido que é feito, né, pelos meteorologistas com os desses instrumentos. Então, eles vão observar os horários, as medições, tratamento de dados, tudo isso é levado em conta. Se não tivesse esse tipo de conduta, meninos, seria inviável, então, reunir esses dados de diferentes locais, compreender as dinâmicas globais, os fenômenos atmosféricos, realizar, então, as previsões do tempo atmosférico. E o órgão responsável por esses cálculos é a Organização Meteorológica Mundial, que é a OMM. Ela vai determinar essa padronização para ser seguida em todos os lugares, tá? Como, por exemplo, tem também o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, que é responsável no Brasil para receber todos esses dados de todas as estações que existem no país inteiro. Então, ele processa esses dados e envia para todo o restante, para todo mundo. Esses dados, eles são inseridos em supercomputadores e neles eles têm softwares que combinam esses comportamentos atmosféricos por meio de modelos numéricos e faz toda aquela margem quantitativa desses dados coletados, faz a simulação do que pode acontecer e dá toda a resposta, né, por horas como que está, tá? Essa simulação, então, ela é toda reunida, né, como informação aí por imagens de satélites
E a partir de toda essa análise, todas essas informações absorvidas pelos meteorologistas, é que eles vão desenvolver a previsão do tempo. Então, quais são os instrumentos utilizados? A gente vai até aqui. Temperatura do ar, termômetro e termógrafo. Temperatura do solo, geotermômetro. Umidade relativa do ar, psicocrômetro e higrômetro. Precipitação, pluviômetro, pluviógrafo, evaporímetro de Piche. Pressão atmosférica, barômetro, A gente já aprendeu no barógrafo. sexto ano, né? Aham. Sim, é repetido, né? Radiação solar, pirômetro. Direção da velocidade do vento, anemômetro universal, tá? Então tá aí, nós vamos só até aqui hoje, porque nosso tempo tá praticamente reduzido. Marquem a página 38 e 39 como tarefa, por favor. E a gente continua semana que vem com as alterações climáticas. Aí, página 38, aqui página 39, tá? Vocês têm dúvidas, perguntas sobre alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta só para atividade de geografia. É para amanhã? Sim, senhora. Ah, tá. Amanhã, tá? Esquece não. Tá bom. Ô, professora, eu Oi. não achei o filme lá. A senhora sabe onde tem? Você pode procurar na internet, naqueles filmes online, tem também. Só procurar que acho que dá pra achar. Aham, vou ver E lá depois. eu já tinha assistido esse filme. Já? Você conseguiu acessar, Mariana? Consegui, minha mãe abaixou, teve que abaixar no computador. Ah, isso. Então você já tinha assistido, ficou fácil fazer o trabalho, só que você não lembrava, né? Aí eu Tinha assisti outra de novo. coisa, eu queria conversar com a senhora, que talvez amanhã eu não vou poder pegar a aula, eu vou estar na estrada essa hora, na sua aula. Então Aí você como é que eu vai ter que poderia me, fazer? vai ter que me encaminhar, então. Faz e me manda. Pode me mandar. Escrito ou por vídeo? Você escolhe Tá, o que você achar melhor, tá? ok. Então é isso. Pergunta, dúvidas? Não? Não. Então tem Então uma boa. Ah, fala. Ficou para cá a página 34 e 35, né? 34, 35? É 37, 38 e 39. Ah, 37, 38. Não, 38 e 39. Ah, sim, ok. Então tá, meus queridos, a gente se encontra amanhã então, tá? Tá. Tenham uma boa tarde, bons estudos. Na dúvida, me chamem lá, tá bom? Tchau, tchau.